Vamos voltar agora à nossa segunda parte. Eu parei sobre o comprimento da coluna do ar. A pressão do ar, ok? A pressão do ar confinado na parte mais curta pode ser determinada mediante a diferença de níveis do mercúrio em ambas as partes. Porém, essas leituras indicam somente o excesso da pressão a submeteu o ar confinado acima da pressão atmosférica. A pressão total pode calcular-se somando a altura de uma coluna barométrica do mercúrio, cada uma das leituras obtidas por diferenciação. Eu vou explicar aqui, nessa experiência, como que foi. Ok? Vejamos. A pressão total pode calcular-se somando a altura de uma coluna barométrica de mercúrio, cada uma das leituras obtidas por diferenciação. Uma vez pondo o aparelho, a pressão do gás confinado pode ser aumentada pouco a pouco, adicionando-se pequenas quantidades de mercúrio pela parte aberta do tubo de J. Tá bom? Quando os níveis de mercúrio se estabilizam, tá? Mede-se e anota-se o comprimento da coluna de ar, o seu volume, e a diferença dos níveis de mercúrio, o excesso de pressão. Registra, sim, a pressão atmosférica em um barômetro. É assim que funciona um barômetro. Aqui nós temos o comprimento equivalente ao volume. Essa é a parte menorzinha fechada, que é 30 centímetros. Ok? A parte maior é essa que está aberta. Comprimento equivalente ao excesso da pressão, as pressões médias em centímetros de mercúrio. Aqui está o nosso mercúrio. A pressão atmosférica é de 74 centímetros. Está aqui. Vamos ver aqui. Não falei que era quantidades de gases. E ele foi o quê? Gradativamente, ele foi fazendo leituras, colocando mais e mais pressão. Então, a primeira leitura foi 4,5. A pressão total, 78,5. E a leitura deu 24,1. Foi essa leitura aqui. E ele foi fazendo isso sucessivamente. Equipare que a pressão versus o volume, ela quase se mantém constante. Na verdade, eu posso dizer que se mantém constante. O erro foi muito pouco. A primeira leitura, 1890, a segunda, 1850, 1910, 1880, 1860, 1900, 1890, 1890. E assim foi, se fosse sucessivamente, elas se manteriam constante. O que ele pensou, então? Vamos ver, então, o que ele pensou. É sobre essas leituras. Essas leituras são colocadas numa tabela. As leituras foram colocadas numa tabela. Está, né? Encabeçando as colunas com os seguintes títulos: excesso de pressão, pressão total, volume e pressão vezes volume. E se a experiência foi cuidadosamente realizada, observe o que falei para vocês. Se a experiência foi cuidadosamente realizada, observar-se-á que, os diversos números que aparecem na coluna P vezes V coincidem completamente. Isto é, o produto da pressão total por volume de um gás é constante. Realmente, o produto total de um volume por um gás é constante. Outra forma de enunciar a lei de Pauli é a seguinte, e é a forma que eu gosto de escrever. A pressão e o volume determinada à massa de um gás são inversamente proporcionais, sempre que sua temperatura se mantenha constante. Essa lei pode ser expressa matematicamente da seguinte forma: P é proporcional a 1 dividido P por V. P é proporcional quando o volume for o quê? O denominador. Dividido pelo numerador igual a 1. Ou P vezes V é constante. A lei de Boyle é correta, com bastante aproximação, com uma ampla gama de pressões, pelos gases chamados permanentes, tais como o oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Estes gases só podem liquefazer-se com dificuldade. O mesmo não sucede com gás que se liquefaz facilmente. Por exemplo, o gás amoníaco. Beijinhos. Então, qual que é a nossa conclusão da lei de Boyle? A conclusão da lei de Boyle é a seguinte:
A pressão e o volume de determinada massa de um gás são inversamente proporcionais, sempre que sua temperatura se mantenha constante. Beijinhos, até a próxima aula.